visto e ouvido o que tu tem dito todo dia, que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia, que não sabes mais o que fazer e já teve vontade de morrer, pra ver se elimina de uma vez toda esta dor. Eu já te disse como é que vencerás todo esse deserto. Não é desistindo, nem parando no caminho, não é retrocesso. Pois o meu futuro pra você, você nem imagina o que vai ser. Eu te garanto, o que vou fazer é de espantar. E se você esqueceu do que te falei, da estratégia que te passei, abre bem os teus ouvidos, pois novamente eu vou te falar. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido, canta que eu te livro do perigo, canta pois o teu louvor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando do meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande, mesmo que estejas passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, não te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho, tens a mim como proteção por esse caminho. És meu ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei e de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Pois eu já sei o teu final, a tua história sou eu quem estou escrevendo. Te alegra, pois o fim da tua história termina vencendo. Canta que eu cuido da tua casa, canta que eu cuido da tua vida, canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido, canta, canta, canta que eu te livro do perigo, canta, 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 pois o teu louvor eu tenho recebido. Vai cantando, vai louvando o meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande, mesmo que estejas passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, não te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, não é sozinho, tens a mim como proteção por esse caminho. És meu ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei e de novo eu vou falar, que por você eu faço até o sol parar. Pois eu já sei o teu final, a tua história sou eu quem estou escrevendo. Te alegra, pois no fim da tua história termina vencendo.
Muito bem, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aí, então, ao vivo, diretamente aqui do Facebook da AD Uruçanguinha e queremos, neste momento, a sua participação, queremos, neste momento, a sua interação conosco. Nós estamos, nesta manhã já, 10 horas da manhã, em ponto, e falamos ao vivo, direto aqui da cidade de Araranguá, Santa Catarina, extremo sul do santo e belo estado, glorioso estado de Santa Catarina, e para quem é daqui sabe do que eu estou falando. Então você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos prestigiando, seja muito bem-vindo ao programa Encontro com Deus, nessa feita, hoje, 22 de outubro do ano 2020, o ano da graça de 2020. Nós já estamos ao vivo aqui pelo Facebook da AD Uruçanguinha para trazer para você o programa Encontro com Deus, que normalmente é com o nosso pastor Edson, mas como todos já sabem, ele está a serviço das nossas igrejas aqui no campo. Portanto, nós estamos com alguns convidados durante esses 1 ou 2 meses que o pastor Edson estará ausente. E nessa feita, nesta manhã, com muita alegria, nós estaremos recebendo o nosso irmão missionário, ele que é sustentado pela nossa igreja aqui de Araranguá, irmão Jamison, ele que está ali na Paraíba. Eu já estarei colocando ele aqui, vamos ver, estarei colocando ele aqui conosco na tela, ele já estará dando a sua saudação inicial. Em seguida estaremos ouvindo 2 louvores da harpa cristã, como de praxe em todas as nossas programações. Em seguida estaremos dando alguns avisos da nossa igreja aqui, de Uruçanguinha, bairro Uruçanguinha, e na sequência o servo de Deus terá total liberdade para nos trazer a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, vamos aí adicioná-lo à nossa transmissão. E neste momento, o irmão Jamison, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus amados irmãos, que está aqui nesta manhã, participando junto conosco dessa live. Queremos agradecer a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, do pastor presidente, pastor Paulo, e o nosso irmão Luiz André, que nesta manhã nos facultou este convite para estar aqui trazendo uma palavra, contando algumas experiências aqui no campo missionário e também trazer uma palavra baseada no tema sobre família. Então, também eu quero agradecer toda a igreja de Araranguá, que tem nos ajudado, né? Tem estendido as mãos, né? Sabemos que vivemos em tempos difíceis. Também quero mandar um abraço para todo o estado de Santa Catarina. Na verdade, recebemos essa ajuda, né? É um cumprimento da nossa ajuda missionária que a Araranguá manda, né? E eu sou grato a Deus pela vida de vocês, né? Por tudo que tem feito, pelas orações e contribuições, né, que tem chegado ao campo missionário, assim como também na vida de outros irmãos missionários que estão aqui no estado da Paraíba, nosso irmão Ângelo, o Marcos Aurélio, o pastor Marcos Aurélio, né, o pastor Alessandro também, que foi ele que foi até aí, né, e pediu a ajuda, o socorro. Então, Deus é fiel. Meus amados irmãos, eu estou aqui no estado da Paraíba, numa comunidade chamada Olho d'Água, né? Olho d'Água dos Serras, fica na região do Cariri paraibano. Para quem não conhece, a Paraíba é um estado aqui do Nordeste brasileiro, e o estado da Paraíba ela se divide por 5 regiões. O litoral, né, a faixa litorânea, que por sinal, é um lugar muito bonito e muito próspero, né, na capital do estado, João Pessoa, ali muitas praias bonitas. Mas nós estamos aqui a quase 300 quilômetros da capital, na região do Cariri paraibano. Talvez seja a região mais necessitada diante da sua geografia. É um campo muito árido, muito seco, né? Inclusive agora, neste momento, onde a gente mora aqui, ela não tem, por exemplo, a gente não tem água encanada, a gente precisa encher, a gente é sustentado através de carro-pipas, né? E quem não tem uma cisterna
é através de carro de boi, né, que vai pegar aqui água aqui numa cacimba, por isso que se dá o nome Olho d'Água, né, aqui na comunidade. E também tem a região do Sertão, do Alto Sertão, que é a região seca também, mas porém tem mais mananciais de água. E também tem o Brejo, que é um lugar mais que chove com mais constância, né? Então, Deus nos colocou aqui, já faz 1 ano e 5 meses que Deus nos colocou aqui, um lugar muito difícil, né? Tanto na questão geográfica, como já falei aqui, a necessidade, como também na questão espiritual, né? Onde a idolatria ainda predomina, muito forte, né? E outras religiões, né? O ocultismo, uma das coisas que mais a gente enfrenta hoje aí no modo geral, né? Tanto aqui na Paraíba, como vocês aí em Araranguá, é a coisa que se chama pecado, né? A depravação humana que tem entrado, né, nos lares, desde os primórdios, né? Desde a queda de Adão e Eva, a gente sabe que o pecado ele vem deteriorando o coração humano, né? Então, e hoje a gente temos a missão de pregar o Evangelho, pregar as boas novas de Cristo, né? E nessa manhã eu queria até meditar num texto junto com os amados irmãos, que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, né? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no capítulo 19, versículo 23, que diz assim: então Jesus, Mateus 19, versículo 23, você pode meditar conosco, que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade lhes digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhe digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, para Deus tudo é possível. Vou repetir só a parte B, que diz: mas para Deus tudo é impossível. Veja que o Senhor Jesus Cristo ele vem com a afirmação dizendo que é impossível, né? Na verdade, de que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não é que Jesus Cristo não queria dizer que ricos não vão ser salvos, mas por ele ser rico, o Deus deles é o dinheiro. E todos nós sabemos que o dinheiro, ele é um Deus. Se nós não tivermos cuidado, a Bíblia vai nos dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? É a raiz de todos os males. E a partir das riquezas vai nascendo raízes de amargura no coração das pessoas. Então, Jesus Cristo deixa bem claro que dificilmente um rico ele vai entrar no céu, né? Mediante desta palavra, esses dias, ontem eu estava vendo uma imagem que um irmão aqui da nossa igreja me mostrou, e eu me lembrei muito de Santa Catarina, irmão Luiz André. Porque o índice de suicídio em Santa Catarina é muito alto. Famílias sendo destruídas, não só em Santa Catarina, agora no mundo ao todo, principalmente diante dessa pandemia, o índice de divórcios tem aumentado, né? Isso as pesquisas nos falam, as mídias mostram. É muito divórcio, é muitas pessoas querendo desistir, querendo dar cabo da sua vida. Mas através de uma imagem aqui, porque quando a gente fala de Sul, Santa Catarina, como o senhor falou muito bem, é um estado belíssimo, rico, né? E quando a gente faz uma comparação aonde eu estou aqui, não era nem para ter isso aí, diante da beleza, diante da bênção que Deus deu a vocês, de morar num estado tão belo. Mas sabemos biblicamente que a maior luta do ser humano não é externa, não é a beleza externa. Há quem
Há quem tem o que fale, é o nosso irmão e pai na fé, Abraão, e também o nosso irmão Ló. Quando os dois ali, os pastores estavam se dividindo, né, diante das suas riquezas, e eu acho interessante que o que veio trazer divisão entre eles foi a riqueza, né? Os pastores ficaram discutindo ali. Então, Abraão, como um homem de Deus, escolhido por Deus para uma chamada, né? E Deus tinha uma promessa para a vida de Abraão, né? Para a sua família e para os seus descendentes. Abraão, confiando na promessa de Deus, olhando para Ló, dizendo: Ló, escolhe para onde tu queres ir. E a Bíblia diz que Ló ele olhou para as campinas de Jordão, e era um lugar muito bonito, muito farto, né? A Bíblia nos mostra isso. Mas, perto daquela cidade ali, tão bonita, daquele lugar tão bonito, tinha uma cidade chamada Sodoma e Gomorra, que havia muito pecado, que mais tarde iria ser destruída por causa do pecado daquele povo. Então, e muitas vezes, meus irmãos, quando a gente se depara com imagem, e o jovem, ele me mostrou, o nosso irmão me mostrou uma cena de um jovem que estava passando por um problema no seu casamento, com o seu cônjuge, se despedindo do seu pai, dizendo que ele tinha uma moto, que ele tinha um pássaro, que o pai vendesse, desfizesse daquilo ali, e pediu perdão ao pai, que amava muito o pai, amava muito a mãe, amava muito a família, mas estava se despedindo desta terra, né, da humanidade. E mais tarde encontraram aquele jovem pendurado numa árvore. Isso aconteceu, não foi aí em Santa Catarina, não, né? Eu também sabe que ali a região de Camboriú, Balneário Camboriú e tantas outras cidades de Santa Catarina é o lugar que mais se suicida pessoas no Brasil. E é o lugar mais belo que tem no Brasil. Talvez alguém diga que é uma Dubai brasileira. E aqui é muito rara essa questão. E quando eu vi aquela mensagem, irmão Luiz André, eu procurei pesquisar, né, a respeito do suicídio. Eu nem sabia que iria participar dessa live aqui. E comecei a pesquisar e comecei a ver na nossa região. Então, só nesse final de semana aqui, próximo à nossa comunidade, né, a gente temos uma cidade que fica a 20 quilômetros aqui, chamada Sumé, né, teve 2 casos de suicídio. Né? Então, é muito complicado. Mas a minha palavra nesta manhã, e foi a que eu também estava ontem aqui trazendo para a igreja, o que fazer, irmão André e meus amados ouvintes, diante de uma situação dessa? O que é que você vai fazer diante de uma pessoa que está com um pensamento suicida? Né? Ninguém sabe o nível, né, a perigosidade daquela pessoa, ninguém sabe o que aquela pessoa está passando. Né? Então, eu percebo no dia a dia que as pessoas, muitas vezes, a cada dia, elas ficam isoladas. Elas já não têm mais com quem conversar. Elas já não têm mais com que satisfazer o seu coração, porque tudo que elas desejou ou pensou que ia achar a sua felicidade, elas conseguiram. Né? É um belo apartamento, é um belo barco, é uma riqueza, né? Ou colocou toda a sua felicidade no seu casamento, no seu cônjuge. Né? Mas aí, no decurso da sua caminhada, ela foi traída, ou ele foi traído. E aí ele vai ter que fazer o quê? Ou ela vai ter que fazer o quê? Eu vou desistir, porque eu depositei toda a minha confiança no meu esposo. Eu coloquei toda a minha confiança na minha esposa. Eu coloquei toda a minha confiança no meu pai. Eu coloquei toda a minha confiança na minha mãe. Eu coloquei toda a minha confiança no meu patrão. Eu coloquei toda a minha confiança no meu governador, no meu presidente. Mas eles falharam comigo. Né? E aí, quando aquela pessoa olha para o lado esquerdo, o lado direito, ela não encontra mais chão. Ela diz: eu não tenho em quem mais confiar. É esse o cenário que a gente está vivendo. A gente não confia mais em ninguém. A gente não confia mais nos políticos. Tem pessoas que não confiam mais nos pastores. Tem pessoas que não confiam mais em ninguém.
ela está desconfiada, como diz aqui na Paraíba, a gente desconfia até da roupa que a gente veste, tem que bater a roupa, né, para ver se tem algum inseto. Isso é o que a gente está vivendo no nosso cotidiano, no dia a dia. Então, mas precisamos entender que o nosso recurso, nosso irmão Luiz André e todos os amados ouvintes que vai nos ouvir, que está nos ouvindo, está nos assistindo e vai nos assistir, né? Precisamos que o nosso recurso não está aqui na terra. O nosso recurso não está nos governantes, o nosso recurso não está em laços familiares. Nosso recurso está no céu, né? Então, nós que estamos no campo missionário, os pastores que estão aí presidindo as suas igrejas, independente de onde for, nós se encontramos com vários desafios. E um dos desafios é se encontrar com pessoas depressivas, desiludidas, querendo dar cabo da sua própria vida. Mas a pergunta é, o que fazer diante, qual é a resposta, qual é a pergunta? Primeiro, o bom é se ouvir, porque muitas vezes você não precisa falar nada para uma pessoa dessa. Só basta você ouvir, né? E depois dar um abraço, mostrar para aquela pessoa que Jesus Cristo ama ela. É falar do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é que nos traz esperança, né? Mas lembrando, um texto bíblico que nós temos na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, diz assim, ó, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Sim, firmemos confiantemente. O Senhor é o meu auxílio e não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ou seja, nós não precisamos ficar detidos à avareza. Nós não precisamos ficar detidos às coisas materiais e desejar coisas mais do que aquilo que Deus lhe deu. O maior milagre que Deus fez na nossa vida foi nos salvar. Foi dar o seu único filho, né? O seu sangue foi derramado, foi rachado em praça pública por amor a mim e a você. Então, o maior presente que Deus nos deu é a nossa salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E o que me chama mais a atenção é que quando os discípulos estavam com Jesus, que estava passando por essa agonia, né? Porque esses temores vêm de dentro do nosso coração, do nosso interior, quando nós perdemos alguém ou quando nós estamos prestes a perder alguém. Os discípulos caminharam com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas Jesus Cristo agora está se despedindo, dizendo que vai ser entregue aos pecadores, dizendo que vai ser morto, né? E aí Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, ele vai trazer uma palavra de esperança, de ânimo. Ele vai dizer para aqueles homens, ele diz, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e o receberei para mim mesmo. Para onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. E alguém fez uma pergunta e disse, mas como é o caminho? Eu não sei onde é o caminho. Tomé diz uma pergunta, não sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos saber o caminho? Aí Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus Cristo disse, vocês andaram comigo até hoje e não sabem onde é o caminho sou eu. Né? Então, tudo aqui nessa terra é passageiro.
mas eu estou preparando moradas eternas para vocês. E mais tarde, Jesus Cristo vai dizer, ó, fica tranquilo, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai um Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. Então, esse Consolador, ele está pronto para derramar um bálsamo sobre os nossos corações, por mais terrível dor e angústia que você esteja sentindo, ele está pronto para consolar o seu coração. Talvez nesta manhã tem pessoas nos assistindo que já pensou em dar cabo da sua vida e de desistir, de se entregar, porque tem muitas pessoas, Luiz André, que ele não tem coragem de se suicidar. Por exemplo, o Japão é o país que mais se suicida pessoas no mundo. No mundo. E tem um lugar no Japão que as pessoas ficam vários dias indo para aquele lugar, fazendo as suas preces e ali pedindo coragem aos deuses para se suicidar, até o ponto deles conseguir, né? Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele traz esperança. Uma esperança não só terrena, uma esperança não só de, vamos dizer assim, momentânea, não, mas uma esperança de uma vida eterna. Eu me lembro muito bem que eu estava numa cidade chamada Cabaceiras, né? E morei lá por 3 anos, também no Cariri paraibano, lugar muito árido, muito seco. E certa vez eu estava orando, né? Fui morar numa casa muito quente, muito difícil. Eu perguntei a Deus por que eu estava morando ali naquela situação difícil. Mas vizinho à minha casa morava um rapaz que já tinha servido ao Senhor e fazia 20 anos que estava afastado do Evangelho. Aquele rapaz, ele era cabo da polícia militar. E ele tinha se envolvido com o espiritismo, com o ocultismo, e enfim. E chegou um ponto dele de querer dar cabo da sua vida. E um dia eu fui chamado para orar por aquele rapaz. E eu cheguei junto com o pastor Alessandro naquela casa, e aquele rapaz arrodeado de imagens, de esculturas, com vários sacrifícios ali, ele fazendo ali, e com um punhal e uma arma. Mas bem verdade que naquele momento a gente pediu sabedoria, porque a Bíblia vai nos dizer, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, se você não tiver sabedoria, ele diz assim, ó, Tiago, capítulo 5, se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, né? Então, se a gente não tiver sabedoria dentro de uma situação dessa, peça a Deus que ele vai lhe dar coragem, ousadia, ele vai derramar do seu espírito para, naquela situação, ele lhe usar. E a gente impôs a mão sobre aquele homem, né? E aquele homem soltou aquele punhal e, à noite, ele foi para o culto. O que me chama a atenção é que aquele homem envolvido com o ocultismo, né? E eu aconselhei aquele homem, né? Falando do plano da salvação, falando que ele era um filho de Deus, né? Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a alma dele e amava a alma dele. E mais tarde, aquele homem tirou todas aquelas imagens e deu fim. Mas me chama muito bem a atenção que certa vez eu estava numa escola bíblica e ele estava presente. E na escola bíblica, no final da escola bíblica, ele me chamou e disse que ouviu uma voz dizendo assim, eu quero matar, você precisa matar 2 pessoas. Você precisa tirar a vida de 2 pessoas e depois tirar a sua própria vida. Eu disse para aquele homem que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Assim diz o texto lá em João, capítulo 10, versículo 10. Mas Jesus Cristo veio dar vida e vida com abundância. Aquele homem recebeu aquela palavra e daqui a pouco aquele homem foi liberto e saiu pregando o evangelho. Me chama muito bem a atenção quando Paulo estava lá no cárcere, quando as muralhas daquele presídio caiu e o carcereiro queria tirar a sua própria vida.
Mas Paulo, ele estava com o evangelho na ponta da língua. Ele disse, não faça isso. Primeiro porque Deus fez um milagre. Ninguém fugiu. E aí vem a pergunta, o que é que eu faço para ser salvo? Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia nos diz que toda aquela casa, toda aquela família creu no evangelho e foi salva, e eles passaram a ter vida e vida com abundância. Eles passaram a cuidar de Paulo. Eles levaram para Paulo, tiraram Paulo da prisão ali, quando Paulo foi liberto, levaram para sua casa e cuidaram. Então o evangelho é isso. O evangelho é você crer, é você acreditar, mesmo diante das circunstâncias, né? Mas a minha pergunta é, nesta manhã, irmão Luiz André, o que é que faz uma pessoa a ter esses pensamentos, né? Até a chegar ao ponto de dar cabo da sua vida e, às vezes, tirar até a vida de outras pessoas, né? E aí eu faço uma pergunta, será que um cristão, né, ele está isento dessa situação? Não. A Bíblia é bem clara. Você vê que Saul era um homem ungido por Deus, né? Saul era um homem ungido por Deus, foi escolhido por Deus, mas na caminhada ele desobedeceu a Deus, ele saiu do propósito de Deus, e mais tarde ele deu lugar aos espíritos, deu lugar a Satanás. Satanás entrou na vida dele e perturbou a mente dele. Por isso que Paulo, na sua carta a Timóteo, ele diz, meu filho Timóteo, conserve a sua consciência, a sua fé, o seu amor, porque o importante é a gente estar com a nossa mente conservada em Cristo Jesus. Jesus Cristo, outra hora, disse, eu sou o sal da terra, né? E sal serve para conservar. Mesmo diante das lutas, das provações, nós precisamos estar com a nossa mente conservada. Mas o que é que faz o homem ter esse pensamento? Judas entrou com Jesus. Judas teve o melhor pastor, o melhor mestre, mas ele também teve o direito de escolha dele. Ele escolheu a avareza, ele escolheu o dinheiro, ele escolheu a fama, né? Ele foi enganado pelos aqueles fariseus ali e depois o fim dele foi triste. Mas, pastor, Luiz André, eu estou passando por uma situação muito difícil, não tem mais solução. Eu já se deparei com situação junto com a minha esposa, de pessoas dizer que já ia fazendo o 4º aborto, né? E não sabia mais o que fazia. Essa alma estava angustiada, essa alma estava depressiva, mas eu sabia que aquela mulher estava fazendo por ignorância, porque ela não conhecia o Evangelho. Prega o Evangelho, fala da restauração de Deus. Eu conheço pessoas que dizem, pastor, missionária de Vânia, olha, eu já se envolvi, no caso aqui foi uma mulher, eu disse, já se envolvi com homossexualismo, com mulheres, já se envolvi com tanta coisa, já usei droga, eu acho que Deus não me quer mais. E aí, qual é a palavra que tem que sair da boca do missionário, da boca do cristão? É dizer, abandona o pecado, como diz aqui em Provérbios, né, 28, texto bastante conhecido da igreja. Provérbios 28, 13. Né? Esses textos é que tem que ficar na nossa boca todos os dias, porque são armas poderosas e pode salvar uma vida. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 28, 13, diz, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que as confessa, abandona e alcançará misericórdia. Né? A minha pergunta é bem clara para uma pessoa nessa situação. Você prosperou nessa vida que você viveu até agora? Ela vai dizer não. Então, abandone, deixe o pecado. Né? Nós vamos ver a história de um homem chamado Zaqueu. O homem era rico, mas ele desejou ter Jesus. E quando Jesus Cristo entrou na casa, que pregou o Evangelho, ele disse, se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. O que é isso? É arrependimento. O arrependimento é o quê? É abandono de pecado. É você deixar as práticas pecaminosas. Aí Jesus Cristo vem e diz, olha, hoje entrou a salvação a esta
casa. Então, é o evangelho que tem que ser pregado para essas pessoas. É o evangelho, é o amor. Né? Essas pessoas precisam abrir a boca e confessar os seus pecados. E Deus, na sua infinita misericórdia, né? Ele está pronto para perdoar, abraçar, restaurar e pessoas estão glorificando a Deus. Então, nós precisamos encorajar as pessoas a considerar apenas o Senhor e não os problemas, as circunstâncias. Nós precisamos confiar. O salmista Davi, ele diz no Salmo 37, versículo 5, diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. A Bíblia vai nos dizer lá em Mateus, capítulo 14, versículo 27, que Pedro, ele aparentemente está dizendo, será que é um fantasma? Não, era Jesus andando sobre o mar. Né? E Jesus Cristo disse, se é tu, Senhor, deixa eu ir, deixa eu caminhar junto contigo. Jesus Cristo disse, vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre o mar. Mas a Bíblia vai nos dizer que, ao longo da caminhada, o vento começou a bater, a tempestade começou a bater e Pedro começou a desfalecer. Né? E depois Jesus Cristo repreendeu, ele disse, que incredulidade, que tanta dúvida. Onde está a tua fé? A nossa caminhada, Luiz André, é dessa forma. Muitas vezes nós estamos firmes, estamos crentes, estamos que nem o salmista Davi, ainda que um exército me cerque, né? Mal nenhum temerei. Mas você veja bem que no Salmo 27, lá na frente, no meio do Salmo, ele está dizendo assim, Senhor, não retira de mim a tua face, escuta as minhas orações. Ou seja, tem hora que a gente está crente, tem hora que a gente está firme, tem hora que a gente está pronto para enfrentar um exército, mas tem hora que a gente vai desfalecendo. Né? A pressão interna, né? Externa na nossa mente, a batalha espiritual é muito grande. Mas eu gosto quando o salmista Davi ele vai dizer assim, ainda que o meu pai me abandone, ainda que a minha mãe me abandone, mas eu sei que o Senhor não me abandonará. Já foi dito aqui nesta manhã em Hebreus, capítulo 13, versículo 5 e 6, que nós não podemos se deter à avareza, porque Deus não vai nos abandonar. Não é a perseguição, não é a pandemia, não é a corrupção humana, não, nada nos vai afastar de Deus, do amor de Deus, nada, nada. Por quê? Porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? Então a esperança de Davi estava no Senhor. Meus amados irmãos, para concluir nesta manhã, eu também queria deixar um texto aqui em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, para lhe encorajar nesta manhã. O texto diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Sabe qual é o maior engano de toda a humanidade de nós? É quando nós confiamos em nós mesmos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O salmista Davi, ele vai dizer no Salmo 139, versículo 23, ele diz assim, Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algo de errado dentro de mim. O salmista Davi estava dizendo assim, eu não me conheço, Senhor. É o Senhor que me conhece. Em outras palavras, se a gente for se aprofundar, ele estava dizendo, me revira ao avesso. Me revira ao avesso. Né? A gente já falou aqui da camisa, da roupa. Quando a gente vai vestir, a gente fica com cuidado de ter algum inseto, porque a gente não confia. Do mesmo jeito, só quem nos conhece é Deus. E aí o versículo 24 do Salmo 139, ele vai dizer assim, Senhor, me ensina a andar pelas tuas veredas. Então, essa promessa é para nós. A gente tem um privilégio, porque da mesma forma Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. E como é que nós podemos vencer essas angústias do dia a dia? Como é que nós podemos enfrentar? É tendo Jesus Cristo
É dizendo, Jesus Cristo, eu não sei, mas tu sabe. Eu não posso, mas tu pode. Eu quero confiar somente em ti. Não importa onde você esteja. Não importa. Você pode estar no seu apartamento, pode estar no seu trabalho, pode estar no seu carro agora, você pode estar na igreja. O caminho é Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe nosso irmão Luiz André, né? E todos que estão nos assistindo, que estão nessa manhã. Esta é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Uma palavra de auxílio a todos aqueles que venham a ser tentado por esses pensamentos malignos, né, de desistir, né, da fé. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui, se o irmão Luiz André quiser perguntar algo a respeito do campo missionário, fique à vontade. Amém. Meu irmão Jamerson, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar nos trazendo essa palavra. E nós sabemos que o campo missionário, para quem talvez vê assim, quem vá, às vezes não é muita coisa, mas para quem está ali, está vivenciando na pele, a dura realidade, talvez não seja tudo aquilo que muitos pensam. Eu queria que o senhor deixasse para quem está nos assistindo uma palavra missionária, então, para quem queira contribuir, porque o missionário ele precisa da contribuição. Muitas das vezes, o missionário ele é maltratado, ele é falado e deixado de lado, mas com certeza o missionário precisa da contribuição da igreja, precisa da contribuição dos irmãos. Então, nós queremos que, para finalizar, o senhor deixasse uma palavra missionária aí para os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo. Como eu desde já agradeci, ontem eu estava conversando, inclusive com o pastor Josias, que já esteve aí na época do pastor Wilson. São pessoas queridas, nossa, que já deixaram a cidade, mas eu estava falando aqui do desafio que nós temos aqui, né? E tenho conversado com todos os irmãos aí, com o pastor Ronildo, né? Estamos aqui abertos, porque hoje aqui a gente temos um desafio, né? Estamos num campo bastante difícil, que tem menos de 30 irmãos, né? E pessoas que não têm um subsídio, né? Geralmente sobrevivem do Bolsa Família, alguns faz carvão, né? E outros trabalham nas pedreiras. Então, são trabalhos muito árduos, muito difíceis, e nós que estamos aqui, muitas vezes precisa da ajuda que somos totalmente mantidos pela ajuda que vem de fora, né? E tem igreja assim, no caso, vem uma ajuda, um subsídio, assim como um manda 200, outro manda 300, e daqui a pouco a gente consegue fazer a nossa feira, colocar o caminhão-pipa, mas também nós temos aqui a responsabilidade também, né, quando a gente ora a Deus, verdadeira ação, a gente não está aqui para pedir, eu só tenho que agradecer, mas muitas vezes nós precisamos, por exemplo, quando a gente chegou aqui na nossa igreja, a gente não tinha som, né, agora mesmo a gente fez um desafio, né, ainda estamos aí acertando esse som, não tinha banheiros, imagina você ter uma igreja e não ter banheiro, né, e não tinha uma cisterna, né, e tudo isso Deus vai provendo, né, e tem muitas necessidades. Agora, nesse final de semana, a gente fez um avanço missionário, recebemos uma caravana que viajou 370 quilômetros de ônibus, né, para vir até aqui, né, e trouxeram bastante donativos, trouxeram roupa, trouxeram alimentos, né, e a gente distribuiu, né, para a comunidade. Agora mesmo aqui eu estou dentro da igreja, mas a minha esposa estava atendendo algumas famílias que estavam pegando roupas, né, roupas que vêm usadas mais num bom estado, e as pessoas levam e estão muito felizes. Tem pessoas levando saco de roupa, né, e temos alimento ali também, que essas pessoas nos trouxeram, nos abençoaram, e daqui a pouco a gente vai dividir as cestas básicas, né, e também dividir com mais carentes. Também teve o nosso irmão, né, nosso amigo também, parceiro, doutor Josias, né, que é da cidade de Araranguá, advogado aí. Ele esteve aqui na Paraíba, né, e muitas vezes, e ele foi até confrontado na questão assim,
Não, lá não precisa. Realmente, Campina Grande, que é uma cidade muito grande, que é a segunda maior cidade da Paraíba, João Pessoa, como eu já falei, tem lugares que não precisa, são lugares, como se fosse uma África. Né? A África tem lugar que é rico, mas tem lugar que é miserável. Né? O pessoal Então, assim, hoje a gente não vê uma miserabilidade totalmente, mas existe muita carência, pessoas muito necessitadas, né? Inclusive na questão hídrica, na questão, né, pessoas que hoje dependem totalmente dos auxílios do governo. Então, o pastor doutor Josias esteve aqui na Paraíba, né, e ele é uma pessoa que tem visão, ele é uma pessoa que, né, cria suas opiniões e viu como é que é a situação. Ele saiu de casa em casa, né? Ele saiu de comunidade em comunidade, ele junto com a sua esposa, a irmã Janaína, né? Ele disse, olha, eu moro num lugar farto, eu moro num lugar bonito, né? Araranguá tem aquele rio que diz que só tem só 2 rios que tem no mundo inteiro, né? Que muda de cor, não sei qual é o nome do rio aí, mas é cristalino lá o rio. Eu tive o privilégio de ir lá, né? E é muito bonito e todos os rios e todos os lugares que você passa aí, Luiziana, tem água nos rios. Sim ou não? Sim, tem água. Aqui não. Né? Aqui não. A maioria está tudo seco. Então, há essa necessidade. E ele e o irmão Josias, né, o presbítero Josias, ele teve aqui, de lugar em lugar, foi para várias regiões, participamos, fizemos avanços missionários, atendemos várias necessidades. Então, estamos aqui trabalhando e sabendo que o principal de tudo, né, é pregar o evangelho. Né? Mesmo porque não tem como a gente suprir a necessidade de todo mundo. Tem como a gente fazer um pouquinho. É como a história da beija-flor lá, que coloca só um pouquinho de água, né? Acabando o incêndio, para apagar o incêndio. Fizeram uma pergunta, ela disse, eu estou fazendo a minha parte. Ela não vai acabar o incêndio, né? Mas ela está botando um pouquinho de água lá e está fazendo a sua parte. Então, que cada um faça a sua parte, né? Que cada um faça a sua parte. E eu louvo a Deus pela vida de cada um, né? Que tem semeado em nossas vidas e tem sido promessa de Deus se cumprindo em nossas vidas. Então, o pouco que chega aqui, a gente não só coloca o pão na nossa mesa, não só coloca água na nossa cisterna, mas também a gente está pronto para dividir, né, o pão com o próximo. Com certeza, se cada um fazer a sua parte, com certeza os nossos missionários terão não uma vida melhor, mas poderão ser mais ajudados. Então, você que está nos assistindo, você que é da Assembleia de Deus, ou qual for o ministério, contribua com missões. Contribua e Deus irá recompensar a cada um. Muito obrigado, nosso querido irmão missionário, irmão Jamison. Eu queria que o senhor, então, encerrasse a sua participação, nos trazendo um momento de oração, se possível, por favor. Então, vamos orar. Soberano Deus, Pai da eternidade, Aleluia. te agradecemos, Glória ó Pai, a Deus. pelo dia, pela vida. Deus, ó Pai, por esta manhã, por esta palavra. Deus, ó Pai, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, acalmar os nossos corações, cada um que ouviu e assistiu. Deus, ó Pai, Senhor, que o Senhor possa, assim, derramar a sua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dá um dia tranquilo, nos cobre com teu sangue, ó Pai. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Jamison. Deus abençoe o senhor aí na Paraíba, sua esposa, que Deus venha abençoar poderosamente e que Deus venha dar graça a vocês aí para levar e continuar com a obra de Deus aí no campo missionário. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação. Muito bem, meus irmãos, você ouviu aí a participação do nosso missionário irmão Jamison, diretamente ali da Paraíba. Então, nós queremos agradecê-lo novamente, mais uma vez. Muito obrigado, irmão Jamison. A todos que estão aí conosco, nos assistindo, já participando, comentando. Temos aqui algumas participações. Irmã Sônia Oliveira, irmão Richard, irmã Zoli Cardoso, Alberto Serrano, Deus abençoe, meu amigo. Trabalhamos juntos ali na empresa onde estamos trabalhando.
ali numa rede de supermercados aqui da cidade. Que Deus venha abençoar. E meu grande amigo Alberto Serrano. Irmão Eloy Alves, nosso coordenador das missões aqui na AD Uruçanguinha, Deus abençoe. Obrigado também pela audiência, pela companhia. Vamos ver quem está aqui. Irmã Marinalva Germano, de Campina Grande, participou aqui conosco. Irmã Elza Socorro também participando. A irmã Sônia mandou uma mensagem. Que Deus abençoe. O Alberto também, Alberto Serrano, ele bota saudações, irmão. Muito obrigado pela companhia de vocês que têm nos assistido, comentado, compartilhado. Que Deus venha abençoar cada um poderosamente. Nós queremos, então, dirigir a Deus mais um momento de oração. Você que está aí conosco. E para encerrarmos, então, mais uma transmissão, mais uma programação do programa Encontro com Deus, da manhã desta quinta-feira, dia 22 de outubro. O ano é 2020 e eu quero agradecer a sua participação, a sua companhia. Ore comigo neste momento, é momento de oração no programa Encontro com Deus. Amado Deus, soberano Pai Celestial, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade, mais uma manhã, a qual o Senhor nos deu a oportunidade, ó Deus, de estarmos realizando mais uma programação. Pai, os teus filhos que participaram, o missionário irmão Jamison lá na Paraíba, que o Senhor venha poderosamente abençoá-lo. A todos os teus filhos que estão aí pela obra missionária, ó Deus, fazendo o seu trabalho no campo missionário. Deus, olha para a nossa igreja, olha para o nosso estado de Santa Catarina, pela nossa cidade de Araranguá, nossos pastores, pastor-presidente, pastor Paulo César, vice-presidente, pastor Ronildo, nosso pastor Edson Claudino, da AD Uruçanguinha. Pai, abençoa cada um dos nossos líderes de departamentos da missão, demais departamentos. Olha para a tua igreja nesses últimos dias. Queremos te agradecer por esta programação em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Vamos ouvir então aí Voz da Verdade cantando Pense Duas Vezes. Foi ministrado nesta manhã e eu tenho certeza que a palavra de Deus foi até o seu encontro e com certeza através também desse louvor, Deus irá falar com você. Então fique aí com Voz da Verdade, Pense Duas Vezes. E muito obrigado pela audiência. Com certeza na próxima transmissão estaremos juntos. Um grande abraço a todos. Em nome de Jesus. AD Uruçanguinha, mais que uma igreja, uma família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, sim. Você consegue sim, sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim. Você tem poder, Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória, profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai
meu Deus. Aleluia. Não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar. A flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar.